Pessoal, vou direto ao texto bíblico. Se você está com a tua Bíblia aí, pegue o culto com a Bíblia na mão, tá? Não fica com o celular ligado e outras coisas, você conectado em outras coisas ou fazendo outras coisas. É um culto. Pega a Bíblia, abre a palavra, segue os versículos, leia, tá? Abre a tua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1, eu já vou sair rasgando aqui lendo, tá? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei determinou a porção diária deles, das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, para que no fim destes anos pudessem estar diante do rei, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abdinego. E Daniel propôs o seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar até aí. Queridos, esse é um texto que nos mostra acerca e nos fala acerca do cativeiro babilônico, um dos maiores desafios enfrentados pelo povo de Deus. A Babilônia era uma grande cidade, era um grande povo, era um povo que tinha sua fama pelas suas guerras, pelas suas vitórias, pelo seu esplendor no campo de batalha. Eles tinham armamentos, tinham carros de guerra, tinham um exército altamente numeroso. E esse texto nos mostra que o povo de Deus entrou nesse cativeiro diverso, devido a muitas desobediências vindas, do povo a Deus. O povo foi submetido a esse cativeiro. A Babilônia foi um instrumento de juízo de Deus acerca do seu povo, com o intuito de corrigir o seu povo, com o intuito de colocar o seu povo de volta à aproximação a Deus. As pessoas, elas olham o cativeiro babilônico como uma tentativa de matar o povo de Deus, de tentar distanciar o povo de Deus, mas aquilo era uma forma de Deus colocá-los de volta no eixo. Isso é, vocês vão enfrentar uma dificuldade agora, mas vocês vão ter que me buscar. Era Deus falando assim: eu quero vocês mais próximos de mim. E muitas vezes a gente se encontra também em batalhas da nossa vida, que às vezes o nosso clamor é: onde está o nosso Deus? Poxa vida, por que eu vim parar aqui? Por que eu estou enfrentando essa luta? Às vezes Deus te coloca em meio aos desafios para justamente você se aproximar do Senhor de uma forma nunca experimentada. Acontece que a Babilônia era um império altamente militar. Só que o nome Babilônia do hebraico era entendido como confusão, igual a Babel. Era algo estranho para o povo de Deus, porque o povo de Deus estava acostumado a adorar o seu Deus, a Elohim, o Criador dos céus e da terra.
E quando eles chegam na Babilônia, eles são submetidos a uma cultura totalmente diferente, a uma alimentação totalmente diferente. Eles tinham que não só cultuar o seu Deus, que ao começo era proibido, mas eles tinham que prestar obrigatoriamente adoração aos deuses babilônicos. Nós vimos aqui no texto que o rei da Babilônia, em uma estratégia militar, ele pega os melhores jovens, as pessoas mais destacadas da sociedade, e ele traz para andar com ele. Ele traz para que ele pudesse, de certa forma, enredar aqueles que eram doutos, aqueles que eram cultos em Israel, em Judá. Ele pega esse povo, ele pega o povo de Deus, e ele tenta tirar a atenção do povo de Deus e colocar uma nova estrutura na vida daqueles que estavam no cativeiro babilônico. Acontece, queridos, que a Babilônia aprendeu com o Egito. A Babilônia, ela tinha uma maneira diferente de conduzir a vida dos seus escravos, né? Eles olharam como foi, eles sabiam como tinha acontecido no Egito, nos 400 anos ou mais que o povo ficou lá preso no cativeiro egípcio. Eles foram tratados de uma forma truculenta. Eles foram tratados de uma forma realmente como escravos. Quando você fala a palavra escravo, já te vem logo na memória uma pessoa magra, somente com um pano amarrado na cintura, acorrentado, né? Trabalhando, colocando as suas forças, sem ter força para ser colocada ali naquele trabalho, mas sendo obrigado a fazer aquilo. E aí, no Egito era assim, mas a Babilônia aprendeu que isso só daria dívidas para a Babilônia, porque Deus olhou o clamor. A Bíblia diz que Deus escutou o clamor do povo lá no Egito. E aí a história vocês conhecem. Moisés é levantado, Moisés juntamente ali com seu irmão, ele conduz o povo até a saída do cativeiro, e diversos diálogos, diversas conversas com o faraó. Acontece que a história foi tão doída para o Egito, que um exército inteiro dos egípcios foi aplacado e derrotado pelo Senhor. O Egito nunca mais foi a potência que eles foram no passado, depois desse episódio com o povo de Deus. O faraó foi altamente desmoralizado, ele foi derrotado, o Egito foi derrotado, foi amassado pelo poder de Deus naquela época. Então esse impacto negativo não deu mais condições do Egito se levantar como um grande império. Aí a Babilônia, ela presta atenção na história, então ela observa direitinho e ela fala assim: olha, não vamos cometer o mesmo erro que o Egito cometeu, não vamos praticar as mesmas coisas que eles praticaram, vamos ser inteligentes nisso aqui. E eles desenvolveram uma estratégia de guerra que o povo de Deus hoje está também entrando debaixo dessa estruturação das trevas nos dias de hoje. Só que a Babilônia no passado, para impedir rebeliões, para impedir fugas, para impedir motins, né, para impedir todo tipo de abordagem contrária ao seu governo, ela tratava os escravos com certo respeito. Ela então não tratou mais o povo com truculência, ela conduziu o povo em segurança até os seus domínios, chegou ao povo de Deus e deu um pedaço de terra para eles começarem a construir as suas casas, para eles começarem a criar os seus animais, para eles gerarem famílias. Eles tinham certa liberdade para andar na Babilônia e fazer tudo aquilo que teoricamente era a vontade deles nos seus corações. Então essa estratégia babilônica, ela era consistida em 2 pilares, e esses pilares estão vivos até os dias de hoje, e eles precisam ser destruídos por mim e por você nessa noite aqui. Os pilares que a Babilônia utilizava para tentar enganar e seduzir o povo de Deus tinham 2 nomes. Um era distração e o outro era
a assimilação. Isso é, distração e assimilação. Segundo o dicionário Aurélio, a distração é a falta da concentração dos sentidos no que se passa à sua volta. Isso é, a desatenção. Você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você até mesmo vê, mas você não percebe. Isso é, você está desatento. E a assimilação é a capacidade do sujeito incorporar um novo objeto, ideia ou esquema no seu coração. É ele entrar debaixo de uma estrutura já construída, já consolidada. Então a Babilônia usou esses dois pilares, essas duas armas, essas duas ferramentas para enganar o povo de Deus, com o objetivo, de fazer com que eles se adaptassem rapidamente aos costumes babilônicos. A ideia da Babilônia era fazer com que o povo de Deus amasse a Babilônia, cultuasse a Babilônia, comesse da Babilônia, deixasse a sua cultura de lado e se impregnasse com a cultura babilônica no seu coração. Eles queriam, a estratégia era tão perspicaz, que eles queriam que o povo de Deus ficasse engajado profundamente, ao ponto de esquecer de Israel, ao ponto de esquecer do templo, ao ponto de esquecer de Jerusalém. Essa era a cultura babilônica, esse era o plano, essa era a estratégia. E nós podemos até dizer que isso é um efeito babilônico, e ele acontece nos dias de hoje. Esse efeito babilônico, esse efeito Babilônia tem acontecido nos dias de hoje com os filhos de Deus. Isso é, filhos e filhas têm sido enganados de anos após anos, meses e meses, situações de sua vida que a própria Babilônia espiritual tem feito para te enganar, como se fosse um engodo para atrair peixes. No oceano, os pescadores, quando eles vão pescar peixes grandes, eles pegam uma mistura chamada engodo. Essa mistura são miúdos de outros peixes que são pescados, sangue, todo o material, cabeça, rabo, que não presta mais de um peixe, eles jogam dentro de um balde, e eles colocam o sangue de outros peixes ali, misturam com água e sal, e aquilo fica uma mistura, um cheiro que é muito forte. E aí eles chegam na borda do barco e derramam aquele balde para atrair os outros peixes. E assim a Babilônia espiritual tem feito com filhos e filhas. Eu tenho visto filhos de Deus legítimos, filhas de Deus legítimas, que foram chamados para fazer a diferença na sociedade, comendo desse engodo, sendo enganado, sendo alimentado por coisas que são estruturas criadas para tirar a sua atenção do foco. Eu posso chamar isso de efeito babilônico, efeito da Babilônia nas nossas vidas. Satanás, ele continua perpetuando essa estratégia do passado até os nossos dias de hoje. O resultado é quando nós vemos pessoas trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. O resultado é quando nós enxergamos as pessoas se desviando dos caminhos do Senhor. O resultado é quando nós vemos pessoas abandonando uma vida de santidade para entrar numa vida pecaminosa, debaixo de um jugo realmente babilônico. E aí, o engodo é a mistura com sangue de peixes que eu falei que os pescadores fazem. O diabo faz uma dessa para eles. Porque enquanto as pessoas ganham, enquanto elas estão vencendo, enquanto elas estão alcançando sucesso, enquanto os likes estão sendo gerados, os views estão crescendo lá na sua tela, quanto mais sucesso você vai conquistando no seu coração, mais desse engodo mortal você está bebendo. E aí, às vezes as pessoas acham que é o próprio Deus que está alavancando a vida delas. Mas não, às vezes é o espírito babilônico, é o efeito babilônico que está promovendo isso. E elas estão tão desatentas, elas estão tão distraídas, elas estão tão assimiladas debaixo de uma estrutura, que elas acham que é Deus, mas não é Deus. Tem sido o espírito babilônico. E essa, queridos, é uma rota
contrária à presença de Deus. É uma rota onde Deus se vê cada vez mais longe de pessoas que são assim, de pessoas que têm ganhado e achado que é Deus, mas não é Deus, é o efeito babilônico. As pessoas, ao invés de engatar uma marcha mais potente e seguir em direção à cruz, elas estão engatando uma marcha ré, estão indo a uma distância que será dura de ser retomada. É o evangelho fácil, são as pregações fáceis, são os sermões com mel, com açúcar. São aqueles que alisam o seu ego, são aqueles que confortam o seu caráter, são aqueles que deixam que uma mistura profana seja também misturada com aquilo que é santo. E assim você vê as pessoas num caminho altamente e distante, e com muita distância dos planos de Deus na vida delas. O que eu quero dizer nessa noite aqui é que você precisa percorrer o trajeto contrário. Você não pode comer desse engodo, você não pode estar sob o efeito da Babilônia. Esse efeito Babilônia tem que ser neutralizado na sua alma e no seu espírito. Você precisa ter o efeito Calvário, aquele que gera morte, mas em consequência da morte, você estará vivo pelo poder de Deus. A Bíblia nos diz uma parábola que está lá em Lucas capítulo 15, que conta a história de um filho. E esse filho, resumidamente eu vou contar aqui para vocês, ele se cansa da presença do pai, e ele pede parte da herança dele, ele sai da presença do pai, e aí ele pega toda aquela herança, e ele sai gastando. A Bíblia diz que ele gasta dissolutamente a sua herança. Acontece que naquela época veio uma grande crise sobre o mundo, e o dinheiro do menino se foi, acabou, ele não tinha mais como sobreviver, ele começou a passar necessidade, e nós estamos também enfrentando uma grande crise. Só que aquele rapaz começou a passar necessidade ao ponto de a Bíblia afirmar que ele olhava os porcos comendo as suas misturas, as alfarrobas, e ele tinha a vontade de comer a comida dos porcos. Isso é o engodo. Olha o efeito babilônico na vida daquele menino. Ele queria comer daquelas comidas, só que ele, como um judeu, ele não podia nem mesmo chegar perto dos porcos. Isso para você ter uma intenção e um nível da humilhação que esse rapaz estava se submetendo naquele momento. Acontece que, e se ele pegasse parte da sua herança, saísse da presença do seu pai, e não houvesse a crise no mundo? E se tudo tivesse dado certo? E se a vida dissoluta dele tivesse dado certo? E se o dinheiro não tivesse acabado? E se ao invés de sentir vontade de comer as alfarrobas dos porcos, a mistura dos porcos, ele estivesse comendo nas melhores casas, ele estivesse fazendo as melhores refeições da época, comendo nos melhores restaurantes? E se o mundo tivesse proporcionando coisas boas para ele? E se essas coisas estivessem acontecendo, será que ele voltaria? Será que ele largaria tudo aquilo para voltar para a presença do Pai? E se o mundo pagar bem? E se o mundo satisfazer todos os prazeres? E se roubar, querido, matar, mentir, valerem a pena, se ninguém te descobrisse? Você acha que o filho pródigo teria voltado para o pai? E você? Será que você voltaria à presença do seu Deus? A minha pergunta nessa noite para você, ela é inquietante, ela é doída, ela entra como uma espada no teu coração. Mas até aonde você iria? Qual o preço você pagaria para manter os seus princípios, a sua santidade em modo intocável? Até quando você negaria esse efeito babilônico? Até quando você não comeria do banquete do rei? Eu vejo muitos filhos que são pródigos, filhas que são pródigas, que não voltam. Eles não voltam. Eles estão comendo desse engodo, eles estão comendo na mesa desse rei,
dos dias de hoje. E sabe por quê? Eles não voltam. Porque o diabo se atualizou. Naquela época, o menino passou fome, o menino passou vontade, ele passou necessidade, ele careceu de necessidade. Só que hoje, o diabo, queridos, eu preciso alertar você e tirar a desatenção da sua vida nessa noite aqui, como profeta do Senhor, porque hoje o diabo não usa mais porcos. Hoje o diabo não deixa mais você com fome. Pelo contrário, ele te sustenta. Ele dá o que você quer. Ele dá a mulher que você quer. Ele dá o homem que você quer. Quanto você quer? O que você ama? Qual é o bem material que você quer? Qual é a oportunidade que precisa ser dada para você abandonar o seu Deus, para você negar os seus princípios, para você esquecer da sua casa, para você esquecer da sua igreja, para você esquecer do reino? Isso é, quando as pessoas estão nessa fase da vida, elas já estão com esse efeito babilônico nos seus corações. Isso é, você já foi assimilado, você já está estruturado, você já está debaixo de uma estrutura corrompida. E aí, você já incorporou esse esquema, já é uma estrutura altamente solidificada, vai ser difícil quebrar. Só o efeito do Calvário vai poder quebrar esse efeito babilônico na sua vida. E aí, eu vejo muito disso, quando o efeito babilônico, ele alcança a vida das pessoas, é como se as pessoas entrassem num charco de lodo, num atoleiro. Se você já atolou o seu carro numa lama, você vai saber o que eu estou te falando. Quanto mais você tenta movimentar o seu carro, mais a lama, ela ocupa os espaços que tinham ar, que estavam vazios, e mais o seu carro vai ficando atolado, mais a sua vida vai ficando atolado. Isso é, quanto mais essa pessoa se mexe no pecado, mais o pecado se entra no seu coração, na sua alma, mais ele é absorvido por essa estrutura, mais ele é assimilado. O efeito destruidor do efeito babilônico é o efeito Calvário. Porque eu digo para você, porque Jesus, ele também tentou ser distraído, Jesus também tentou ser assimilado. O diabo tentou assimilar Jesus, o diabo tentou distrair Jesus, o diabo tentou tirar a atenção de Jesus, e ele não conseguiu tirar, e daqui a pouco a gente vai ver isso. O efeito babilônico é uma estratégia que o diabo vai usar para distrair você, justamente com aquilo que você está precisando. Você pode ter certeza, se você está sozinha, você está angustiada, você está se sentindo humilhada, você está se sentindo mal, o diabo vai levantar alguém que não é do reino de Deus para tentar te afastar da presença de Deus. Ele vai mandar algum prato, ele vai colocar um queijo em alguma ratoeira, ele vai montar alguma estratégia, alguma armadilha para tentar roubar a tua vida, roubar a tua essência, roubar a tua santidade. E aí, queridos, você fica tão ocupado, você fica tão ocupada com aquilo que o efeito babilônico promoveu para você, que você só trabalha para aquilo, você só pensa naquilo. É o resultado de mulheres extremamente ciumentas, de homens extremamente ciumentos, de relacionamentos que são fundados não no amor de Deus, numa aliança eterna, mas na carne e na paixão dos seus corpos. E aí, o que eu vejo, a minha análise, é que nós estamos vivendo em uma sociedade altamente distraída em relação aos planos de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que ela nasceu distraída, ela está crescendo distraída para perceber tudo isso, e ela muitas vezes já está assimilada, ela já está estruturada com efeito babilônico. Agora, lembre-se de uma coisa, se você que está ouvindo essa palavra, eu quero dizer, você é a igreja do Cordeiro de Deus, você é a ferramenta do Senhor, você é a espada do Senhor que vai destruir o efeito babilônico na sociedade dos dias de hoje. Daniel capítulo 5, ele conta a história
de um rei chamado Belsazar, um rei logo depois de Nabucodonosor, um rei da Babilônia. Só que esse rei, ele era tão distraído que ele não percebeu que o império babilônico, que o seu império seria tomado por Ciro. Ele, ao invés de preparar um plano, de estruturar a cidade, ele confiou na sua própria cidade, ele se orgulhou e a cidade foi tomada. Só que a gente aprende com algumas lições. Esse rei, ele foi tão vacilão que ele sabia que as defesas da sua cidade, elas eram imponentes. O seu exército poderia proteger essa cidade de uma forma teoricamente perfeita. Belsazar sabia disso. Só que ele esqueceu, ele se distraiu que do outro lado havia um exército altamente qualificado, conduzido por um general chamado Ciro, um general persa que teve um exército, o maior exército daquela época. Eram mais de 3 milhões de soldados congregados para uma batalha, ele conseguia arregimentar. E aí, queridos, esse Belsazar distraído, quando ele se vê de frente com os persas, ele, ao invés de convocar o seu exército, ao invés de mirabolar alguma estratégia, ao invés de colocar um plano em execução, sabe o que ele faz distraído? Ele convoca um banquete. Ele convoca um banquete. Essa história está em Daniel capítulo 5, versículo 1, que diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença daqueles 1000. Meus queridos, olha só, ele organiza uma festa em meio a uma guerra. Você lembra de Davi? Que ele devia estar quebrando o pau com os inimigos, só que ele ficou observando Batseba no pátio. Isso é, estava distraído, não estava focado. E hoje tem muita gente que está distraída em relação aos planos de Deus acerca da sua vida. E eu quero alertar algo para você aqui nessa noite. Deus tem planos para a sua vida e você não pode se manter distraído. Você não pode se distrair com os manjares dessa terra. Você não pode se distrair com os cálices do pecado. Você não pode fazer aliança com os demônios dessa época. Já te digo alguns conselhos aqui. Não sigam líderes que promovem distração. Não sigam líderes enquanto o pau está quebrando, ele está festejando. Fuja desses líderes que comem e bebem loucamente. Fuja. Não deixe ser liderado por aqueles que acobertam os seus erros. A geração de hoje está tão distraída que se um pastor e um líder chegar para eles e falar assim: ó, vem cá, filho, seu pecadinho não é nada, vem cá, tá tudo certo, vamos embora, vamos continuar, vamos seguir, eles vão aceitar aquilo como normal e eles não vão enxergar a profundidade e a distância que eles estão da presença de Deus. Por isso que nessa noite eu me levanto como profeta do Senhor aqui, e eu entro na tua casa agora, para dizer algo para você, que você tem uma chamada divina no seu coração, você tem um chamamento dado por Deus, o teu chamado não foi dado e nem elaborado por homens, e por isso você precisa se santificar, você precisa quebrar as alianças com o pecado, destruir os altares sexuais de prostituição, masturbação e pornografia da sua vida. É duro, a palavra é dura, mas a palavra do Senhor é como uma espada, ela não é como um buquê de rosa. Enquanto Belsazar estava lá banqueteando, Belsazar estava lá comendo, Belsazar estava lá brindando, o rei Ciro, o persa, ele estava bloqueando o rio que alimentava de água e abastecia a cidade de água. Xenofante foi um discípulo de Sócrates. Ele nasceu 430 anos antes de Cristo. Ele era um soldado. E aí ele comenta, esse comentário está num comentário bíblico chamado Bicon. Ele comenta assim: a festa era tão grande, a distração era tão grande,
que nós pensávamos que os portões das cidades já estariam abertos devido à distração deles. Olha o que esse cara comenta. E aí, pessoal, as distrações, elas provocam 3 grandes problemáticas em nossa vida. A primeira é, elas roubam o nosso tempo com Deus. A segunda, elas nos fazem esquecer de como lidar com as coisas santificadas. E a terceira, elas são as grandes responsáveis pelas nossas frustrações futuras e pelas depressões que nós sofremos. Quando elas roubam o nosso tempo, né? É só você fazer uma pergunta para você mesmo. Pô, será que tem alguma coisa que está me distraindo, que está me roubando o meu tempo com Deus? Quer saber se você está sendo roubado? Faz uma pergunta para você mesmo. O quanto você se parece com Cristo? O quanto você imprime Cristo no coração das pessoas? O quanto elas olham para você e elas entendem que existe um Senhor chamado Jesus Cristo no teu coração e na tua vida? O quanto você se parece com Cristo? Se você quer saber se existe algo que tem roubado o seu tempo, é só você ver e medir o quanto você está parecido com o Senhor Jesus. Eu te afirmo isso, porque você se parece com aquilo que você investe tempo. Você se parece com aquilo que você se aliança. Você se parece com aquilo que você compartilha intimidade. Observe uma criança que foi adotada. Ela pequenininha, é adotada. Ela não tem o DNA original dos seus pais, dos seus tutores legais, das pessoas que adotaram. Só que de crescer com eles, de passar tempo com eles, essa criança vai falar igual, vai pensar igual, vai se mover igual, vai ter os mesmos ideais e os mesmos princípios. Existem tantas pessoas que passam tempo no trabalho, que elas acham que a vida familiar é um trabalho também. Ah não, para eu ter o meu filho em paz, eu vou comprar um videogame para ele, eu vou dar um videogame para ele, ele vai ficar em paz dentro de casa, ele vai ficar tranquilo. Para minha mulher eu vou dar um carro, vou dar algo, vou dar um presente caro. Ele acha que ele tem que investir dessa forma, ao ponto de comprar aqueles que são seus. Esse é o efeito babilônico. Existem pessoas que são tão denominacionais, que não se parecem mais com Cristo Jesus. Elas se parecem com as suas próprias igrejas, elas se parecem com as placas das igrejas, com os logos das igrejas. Só que elas esqueceram que elas têm que se parecer com Cristo e não com as suas igrejas. Elas amam a estrutura, elas cultuam essas estruturas, só que elas estão tão distraídas que elas não percebem o nível de idolatria que elas estão vivendo e a ausência de Deus nesses processos. Quando somos roubados no tempo, pessoal, nós parecemos com o mundo, nós não parecemos com o reino. Nós não refletimos a justiça de Deus, nós não refletimos a glória, nós não refletimos a santidade. E esse é o resultado quando você vê pais cristãos levando seus filhos para festas de Halloween, o menino vestido de defunto, de capeta, de demônio, de bruxa, seja lá o que for. Os costumes santos já não são mais santos, são costumes normais. O desejo do efeito babilônico é fazer com que você ache que tudo isso é normal, que tudo isso é normal, e daqui a pouco você está pensando assim: ah não, nos dias de hoje, isso aí já se foi, isso aí já passou. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando você é roubado com esse efeito babilônico, eu disse, ao invés de você investir tempo em Deus, você gasta o seu tempo com o mundo, com as coisas do mundo. Sabe o que é dito, o que é pregado em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31? Jesus dizendo que haveria uma grande separação.
aqueles que estão sob o efeito babilônico e aqueles que estão sob o efeito do Calvário, sob o efeito da cruz. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, ó: há um ponto que vai haver uma separação entre bodes e ovelhas. Só que o mais interessante é que os bodes, os distraídos, os desatentos, os que foram assimilados pela estrutura, eles jamais reconhecerão os seus erros e aquilo que separou eles de Deus. Jesus explica os critérios e ele diz assim: olha, vocês, quando eu estava preso, vocês não me deram de comer. Quando eu estava com fome, quando eu estava preso, ninguém foi me visitar. Olha Jesus dizendo. E aí os bodes, eles dizem assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Sabe qual que é a resposta para isso? Eles estavam tão entorpecidos no pecado, tão distraídos, que eles não perceberam naquilo que eles haviam se tornado. Distantes de Jesus, embebidos pelo espírito babilônico, longe da graça de Deus, porque investiram tempo no mundo e não investiram no reino. O tempo não se perde, ou você investe ele no reino, ou você investe ele no mundo. Não há evaporação do tempo. O tempo não some do dia da noite. Ele apenas muda o dono. Ou o dono do seu tempo é Deus, ou o dono do seu tempo é o diabo. Ou é Deus que manda na sua vida e você se parece com ele e você não é roubado pelo efeito babilônico, ou é o diabo que rouba e ele toma o seu tempo, ele vira o dono do seu tempo. E quando ele vira o dono do seu tempo, você já desaprende a lidar com as coisas que são santas. Belsazar, nesse banquete, ele comete um erro inacreditável aos olhos humanos. Ele pega os utensílios que era do templo do Senhor, nós lemos, ele pega os utensílios que eram sagrados, santificados, e ele bota vinho dentro e dá para os beberrões na festa, para eles se embebederem, para eles beberem, para eles se entorpecerem com o vinho daquela época. E aí o que tem acontecido nos dias de hoje é igualzinho. Tem gente misturando o santo com o profano. Tem gente jogando aquilo que é santo no lixo e pegando o profano e colocando dentro das suas casas, dentro dos seus corações. Esse é um alerta, como profeta do Senhor na sua vida. Eu venho dizer para você, queridos, volte a resgatar a santidade na sua caminhada, volte a resgatar a santidade na sua vida, volte a resgatar a santidade no seu lar, no seu casamento. E aí esse rei, ele profanou as coisas que estavam santificadas. Até os seus antecessores, eles sabiam do valor que tinha aquilo lá. Aquilo era do templo do Deus Altíssimo. Os caras não pegaram, os caras não blasfemaram, eles guardaram em um depósito. E aí vem esse Belsazar com um efeito babilônico no seu coração, e ele pega aquilo e ele mistura o santo com o profano, altamente distraído, altamente assimilado, altamente corrompido. Estava maluco naquela época. Ele nem percebe que a distração dele foi tão grande que Nabucodonosor, ele guardou essas coisas. Ele não profanou, ele guardou aquelas coisas. O negócio foi tão sério, queridos, que quando eles estavam bebendo, aparece uma mão vinda do céu, assim, ó. Ela entra no lugar onde eles estão bebendo e ela começa a riscar na parede, assim, ó, uma frase. E aí essa frase, em poucas palavras, dizia assim, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Mene, mene, tekel parsim. Daniel capítulo 5, versículo 25. E este é o significado dessas palavras: Deus contou os seus dias, o seu reinado, e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Perez, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas.
Olha isso. Enquanto eles estavam blasfemando das coisas santificadas do Senhor, Deus já manda o juízo, ao ponto deles ficarem espantados. E a Bíblia diz que o rei, ele começou a ficar pálido, e um joelho começou a bater no outro de medo. Ele chamou os astrólogos, os adivinhadores que ele tinha, e os caras não conseguiram decifrar, até que um falou assim, ó, tem um cara que veio de lá, ele está no cativeiro, ele serve esse Deus, ele tem o espírito dos deuses sobre ele. Por quê? Porque Daniel não estava sobre o efeito babilônico, Daniel estava sobre o efeito divino, sobre o efeito do reino. Ele não se contaminou com as iguarias do rei, com as iguarias e nem com a cultura babilônica. E aí ele vem e ele revela essa profecia dada ao rei da época. E aí, pessoal, a distração não pode entrar no seu coração de forma nenhuma. Em João capítulo 8, os judeus estavam distraídos, eles não sabiam quem era o pai deles. Eles afirmavam que o pai deles era Deus e outra hora era Abraão. Até o ponto que Jesus disse assim, ó, se fosse Abraão, vocês não queriam me matar. Se fosse Deus, vocês estavam me ouvindo. Só que vocês não estão me ouvindo. Era uma distração gigantesca. E aí, a geração distraída, ela esquece do santo e ela pega no profano. Ela esquece das coisas consagradas e santificadas e joga as coisas profanas no lugar daquelas que são santas. Nabucodonosor, se eles tivessem um pouquinho de memória, eu estou lembrando aqui de algumas coisas, se eles tivessem um pouquinho de memória, eles iam lembrar que Nabucodonosor chegou e ele andando pela Babilônia, ele falou assim, ó, fiz tudo isso com as minhas mãos, Deus mandou um juízo sobre ele, e ele começou a viver como um boi, ele ficou nu 7 anos, comendo com o jumento e com os animais, até que ele reconhece que Deus era soberano, e o próprio Nabucodonosor, ele levanta os olhos aos céus, e ele adora a Deus. Ele diz assim, Daniel 4, versículo 30 em diante, Nabucodonosor, eu levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Queridos, o que é de Deus deve ser guardado e santificado. Larga esse efeito babilônico, sai desse efeito desse mundo, sai desse estilo de vida mundano, para de tocar música do mundo, para de agir como um cara mundano, para de agir como uma moça mundana, para de postar foto mundana, para de botar comentário mundano. Seja a diferença nessa sociedade. E o que Deus quer para você hoje é mostrar que se você está sobre o efeito babilônico, você realmente precisa estar sobre o efeito do Calvário, o efeito que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré, que mesmo sendo tentado, ele permaneceu baseado nos fundamentos de Deus. Ele permaneceu ali, quieto, glorificando ao Senhor, agindo como deveria agir, pensando de forma diferente, porque ele não tinha o efeito do mundo, da Babilônia, ele tinha o efeito do reino de Deus sobre ele. O próprio Satanás, o próprio tentador, chegou para ele, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha isso, ele querendo distrair Jesus, querendo colocar Jesus debaixo de uma estrutura. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, ao único Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa é a saída. Se você está vivendo sob o efeito do espírito da Babilônia, sob o efeito do reino da Babilônia, se você está misturando as coisas sagradas com as profanas, se o teu estilo de vida não tem nem agradado a você, e você sabe que eu estou dizendo aqui, o teu estilo de vida não tem nem agradado a você mesmo, nem os seus familiares, nem as pessoas que você ama, quanto mais a Deus. Se o teu estilo de vida não tem agradado a Deus, queridos, volte, saia dessa estrutura, saia dessa armadilha, saia dessa cadeia que o diabo preparou para você morrer, mas permaneça debaixo do efeito do Calvário, que é: eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Eu vou resistir a essas tentações, a essas opressões, porque eu sei que o Senhor, Ele vai me dar o resgate, Ele vai me dar o livramento, Ele vai intervir no momento certo, Ele vai salvar a minha alma, Ele vai salvar o meu espírito, a minha vida, porque eu me consagro ao Senhor. Você precisa viver essa atmosfera de vida na sua vida nessa noite. Só existe uma forma: é você realmente entendendo o tamanho do erro que você escreveu, o tamanho do erro que você produziu. Só existe uma forma. Você não vai confessar para mim, você não vai confessar para as pessoas que estão do seu lado, você vai confessar para Deus o tamanho da besteira que você fez, o tamanho do chute que você deu. Só existe essa forma. Uma confissão parcial não vai promover em você a paz necessária para você alcançar a próxima estação. Meu conselho para você é: se você sabe e sente que precisa mudar em alguma área da sua vida, essa é a hora. E você precisa fazer uma oração comigo agora. Se você entende isso, no lugar onde você está, feche os seus olhos e siga essa oração. Repete essa oração que eu vou fazer aqui juntamente com você. Ore comigo. Repete: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que sou teu servo, que sou teu filho. Uma coisa eu te peço: eu reconheço que errei, que fiz aquilo que machucou o seu coração, e eu tenho certeza disso. Mas eu te peço, resgata a minha história, vivifica a minha vida, transforma, Senhor, aquilo que foi destruído, o que foi roubado, traz para mim novamente, segundo a tua vontade. E eu declaro que morro para mim mesmo nessa noite. Morro para mim mesmo nessa noite. Reconheço que tu és o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Reconheço que tu és agora exclusivo no meu coração. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor me visite, que o Senhor me transforme, que o Senhor cancele esse efeito babilônico sobre a minha vida, e que o Senhor possa, nessa noite, promover o efeito do Calvário. Pai, renova, transforma, edifica, restaura a minha história e a minha vida. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Se você fez essa oração, permaneça com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração, e eu agora quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, como teu servo e sacerdote, eu me levanto aqui nesse altar, e eu entro na casa dos teus servos agora, com uma espada afiada, quebrando agora, Senhor, todo altar erguido à Babilônia nesses lares, nesses casamentos. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, com toda a autoridade que me é dada, Senhor, que todo espírito das trevas que estava rondando esses lares,
que estava, Senhor, tentando roubar os teus filhos, que estava tentando entorpecer os teus servos, com o efeito babilônico, agora eu destruo esses altares, eu destruo essas armas, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro agora, que os anjos do Senhor possam promover agora uma limpeza espiritual nesses lares, que os anjos do Senhor agora possam amarrar todas as entidades, todos os demônios relacionados aos pecados, às atitudes erradas, e que possa agora levar ao abismo, ao lugar determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, cancela as maldições, meu Deus, cancela as dores, tudo aquilo que o teu povo tem colhido como fruto podre, porque agora eles estão escrevendo uma nova história. Abre os céus sobre essas casas e ministra do teu poder, ministra da tua glória, do teu Shekinah e das tuas misericórdias, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu, como teu servo aqui, abençoo essas vidas, declarando que os casamentos que estavam passando por um momento de destruição, que haja paz, que haja restauração, que haja renovo, que haja restituição nessas casas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cancela agora, Pai, o efeito babilônico e insere nesses lares o efeito do Calvário, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Posso seguir por aqui mesmo? Amém. Queridos, e agora, como é que eu vou mostrar o telefone para eles? Posso ir para cá? Será que chega? Está funcionando? Vem cá. Ei, som. Pessoal, você que fez essa oração comigo pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui. Dá um print nessa tela aqui desse número e depois entre em contato conosco. Por que disso? Porque através desse canal você pode pedir uma oração, você pode pedir uma ajuda, você pode contar o teu testemunho, e nós queremos ouvir você, nós queremos estar junto com você nessa caminhada. Não é fácil, né? O efeito babilônico está aí para tentar amassar a nossa vida, nos distrair e nos colocar debaixo de uma estrutura que não foi criada por Deus. Só que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós, e você faz parte disso. Deus tem um plano para você, e nós, como igreja, precisamos te ajudar nessa caminhada. E a forma que nós temos, por enquanto, é que você mande sua mensagem para esse número, que você conte o seu testemunho, conte a sua história. Amém, queridos? Dessa forma, nós estaremos juntos nessa caminhada, dividindo o peso e cantando as vitórias ao nosso Deus e glorificando o nome dele. Amém? Glória a Deus por isso. Você que recebeu essa palavra no seu coração, entenda, Deus tem planos maravilhosos para você. Os planos do Senhor, eles não têm fim, e mesmo que eles foram profetizados a você há muitos anos atrás, eles ainda estão vivos. Tome posse, não negocie a tua santidade, volte a ser aquilo que você era, volte a ser santo, volte a ser crente, a acreditar naquilo que Deus prometeu para você, porque aí Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém, queridos? Então vamos orar o Pai Nosso aqui. Se você está com a sua esposa do seu lado, dê as mãos para ela. Se você está com algum familiar, dê as mãos para ele. Se você está sozinho, coloque as mãos no seu coração e levante sua mão ao céu. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu declaro sobre a sua vida que o efeito babilônico não terá mais poder sobre você, e que você a partir dessa noite estará sobre o efeito do Calvário, sobre as palavras do Senhor, sobre os planos de Deus sobre a sua vida, porque eles são melhores do que os seus planos, eles são mais vivos do que os seus planos,
e o Senhor tem grandes coisas para você. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pessoal, tem um resto de semana aí na presença do nosso Deus. Amanhã a gente tem um devocional, domingo nós temos o culto às 18 horas e você é o meu convidado. Me ajuda na divulgação do culto, manda o culto para alguém, vai no Instagram, compartilha o link, né? Você que está nessa nova plataforma aí que a gente está divulgando hoje, também divulga para os seus familiares e para os seus amigos. Às 18 horas do domingo estarei aqui trazendo uma palavra do trono de Deus para a tua vida. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, toda a equipe aqui do Bola TV da Comunicação. Nós temos preparado uma agenda repleta para você durante a semana. Então não fica dando bobeira na internet, vai lá para o Instagram da igreja e acompanha todas as programações, porque elas estão sendo feitas com muito carinho, com muito amor e com muita unção ali. Amém, pessoal? Então que Deus te abençoe e te guarde. A gente se vê nos devocionais e nos próximos cultos. Deus abençoe sua vida.